Jardim, parabéns pela vitória. Vitor Nicolau, da Flamengo TV. No primeiro tempo do jogo de hoje, o Flamengo, embora tenha saído na frente do placar, não pareceu confortável em nenhum momento, e isso ficou muito claro no número de duelos vencidos pelo Vitória, né? O Vitória venceu a maior parte dos duelos no chão, 67%, e 88% dos duelos aéreos na primeira etapa. E aí você promove duas mudanças no intervalo, e no segundo tempo o cenário já muda completamente, o Flamengo começa a vencer os duelos, a bola começa a parar um pouco mais no meio de campo, e os duelos por cima também passam a ser vencidos. Eu queria perguntar para você qual foi a intenção das trocas, se você trocou objetivando vencer esses duelos para ter mais essa tranquilidade com a posse de bola. Olha, vou-lhe dar os parabéns, que foi um dos assuntos que eu falei com os jogadores ao intervalo, e as duas substituições, mais do que técnicas, foram devido ao jogo que o adversário estava a propor. Nós estávamos com dificuldades em ganhar duelos, tínhamos ganho 10 duelos. Em termos percentuais não sei, mas em termos de número sei. Ganhamos 10 duelos. E com a entrada, principalmente do Sousa ali mais no meio campo, conseguimos aumentar a envergadura. Jogando o BH para a ponta também conseguimos ter mais capacidade no primeiro e no segundo duelo, e isso foi vantajoso para nós, principalmente para ganhar os duelos, para depois voltar a pôr a bola no chão, porque contra estas equipas que abusam um pouco do jogo direto e das segundas bolas, nós não podemos entrar no jogo deles, não é? Temos que recuperar, mas temos que ganhar as bolas para voltar a meter no chão para seguir jogar. E foi isso que aconteceu na segunda parte, e com certeza que as primeiras duas substituições tiveram um pouco a ver com essa situação. Boa noite, Jardim. Aqui do seu lado direito, Lucas Baia do Lance, parabéns pela vitória. Por muitas das vezes o gol ele acaba coroando, né, o bom desempenho dos atletas. Esse é o caso da Everton Araújo, mas a verdade é que há muito tempo ele vem jogando bem no Flamengo, né? Queria que você pudesse falar para a gente, para o torcedor do Flamengo, como é que você vem acompanhando essa evolução dele, né? Que mostra que está dando bastante trabalho até para os companheiros de posição, porque está indo muito bem como titular. Obrigado. Sim, eu já falei sobre ele algum tempo atrás. Acho que é um jogador que tem uma margem de progressão muito grande, é um jogador como primeiro volante, é um jogador intenso, boa capacidade física, envergadura, um jogo razoável aéreo. Tecnicamente está evoluindo a jogar mais para a frente, a conseguir se fazer parte da construção, e agora hoje lançou aquela de também remata fora da área e faz golos. Por isso fico satisfeito pela evolução dele. E é importante nós termos jogadores competentes ali no meio campo, onde temos na última semana alguma dificuldade, porque temos alguns jogadores de fora, mas o Paquetá, que acabou por ficar de fora, e a gente apelou ao sacrifício do Everton estar a jogar já 5 ou 6 jogos de seguida, porque neste momento ainda não temos capacidade para trocar. Jardim, boa noite. Igor Siqueira do UOL. Claro que vencer é legal, né? Você estava comentando aqui no off agora a importância dessa sequência, mas uma curiosidade, a gente sabe o quanto você exige a progressão, a melhora do time, etc, né? Quanto aproveitamento de chances criadas, gols e bola dentro da rede, você está avaliando? Como é que você está avaliando esse aproveitamento do Flamengo? É algo que você também está trabalhando com os jogadores para... Principalmente nessa questão do jogo mata-mata, né? Você poderia ter uma vantagem mais elástica para o jogo de volta e rodar mais o time na volta. Como é que está te incomodando essa questão nos últimos 2 jogos, principalmente? O volume de chances criadas versus o volume de gols efetuados pelo time. Pronto, em relação a essa situação, que é a situação de bolas, de situações criadas versus a eficácia, não é? A minha experiência no futebol diz-me que quando nós criamos algum número de situações, como foi o caso destes últimos 2 jogos, e não concretizamos tanto, o futuro será promissor, porque vai haver um momento que as bolas vão começar a entrar.
com mais frequência. Eu fico preocupado se quando não criarmos, por exemplo, aquelas equipas que criam uma situação, fazem um gol e não, eu gosto que as minhas equipas criem para a gente conseguir, porque vai haver um momento que as coisas vão correr bem. A gente, em vez de estar a bater para fora e para o lado, até vai bater contra os adversários e a bola vai entrar. Por isso é importante criar. E uma equipa da dimensão do Flamengo é importante criar um jogo ofensivo. E o jogo ofensivo é isto. Verificamos 20 finalizações para 5 do adversário. O adversário em 5 fez um gol e em 20 nós fizemos 2. Por isso o aproveitamento foi muito maior do adversário, mas eu acredito que as coisas acontecem quando tu crias, vai acontecer e aí vais um jogo ou outro criar talvez um menor número, mas vais fazer muito mais golos. Boa noite, Jardim. Parabéns pela vitória, que é o Davi Ferreira, do Jornal Globo. Flamengo agora com 6 vitórias consecutivas na temporada, acho que dispensa apresentações do atual momento, né, e como é que você conseguiu reestabilizar o time. Muitos jogos em casa também nessa sequência recente, né? A partir de agora o Flamengo tem muitos desafios como visitante, né? Então jogos pela Libertadores, Estudiantes, Medellín, pelo Brasileiro também, Atlético Mineiro, o próximo jogo, por exemplo, jogos contra o Atlético Paranaense, Grêmio, e na Copa do Brasil contra o Vitória, né? Como é que se prepara agora para essa sequência de jogos fora de casa? Como é que você vê ela como importante para, enfim, mostrar aqui que esse time vem, né, para o restante da temporada, essa quantidade de desafios agora como visitante? Obrigado. Eu costumo dizer que aos jogadores, e a mensagem que eu deixo para as equipas que eu trabalho, é que o jogo fora de casa e em casa difere, o que difere é o público, o apoio do público. Mas lá dentro nós temos que continuar a desenvolver aquilo que é a nossa forma de jogar e as nossas competências. Por isso, a ideia do jogo, a ideia de desenvolver um jogo fora de casa ou em casa não vai mexer. Assim como fomos jogar ao Botafogo ou fomos jogar a outros jogos, que a ideia do coletivo fora de casa e em casa tem que ser semelhante. E a seguir o Flamengo tem uma coisa muito boa, que é nós, onde vamos ter sempre os nossos adeptos connosco, e isso vai permitir ter sempre um share a casa. E eu acredito que os adeptos, pelo que eu senti no ano passado, quando estava noutro clube, o Flamengo arrasta sempre muitas pessoas e vamos ter também esse apoio. Por isso, em casa ou fora, temos que ser Flamengo e ter os nossos comportamentos muito bem identificados com aquilo que nós acreditamos. Mister, aqui na frente, Bruno Vilafranca, da TV A Crítica. Confesso que não conheço toda a sua carreira como treinador, mas queria que o senhor me explicasse, ou explicasse a todos nós, uma dúvida, que realmente uma curiosidade que eu tenho, de saber se em algum outro momento da sua carreira, eu sei que o senhor já trabalhou em clubes gigantes, inclusive o Cruzeiro, aqui no Brasil, que é um clube muito grande também, mas também fora, se o senhor já trabalhou em algum clube que tivesse um plantel que a gente percebe que troca jogador, entra aquele que estava no banco e depois volta aquele que estava jogando, e que mantivesse esse equilíbrio. É claro que a gente, quando diz isso, imagina que quando um técnico vai fazer uma série de mudanças de um jogo para o outro, você imagina que pode desarrumar tudo, né? Mas aqui no Flamengo, durante o seu trabalho, pelo menos nesse início de trabalho, tem sido muito bom, a gente não percebe isso e o padrão de jogo continua sendo mantido, os atletas conectados dentro do campo. Aí eu tinha essa curiosidade, se o senhor já passou por isso, um plantel tão equilibrado na sua carreira. Obrigado. Não, é assim, às vezes os plantéis são pelas necessidades, não é? Neste campeonato, onde um clube como o Flamengo pode fazer 70, 80 jogos, existe uma necessidade e quase uma obrigatoriedade de termos um elenco com soluções para todas as posições, porque aqui vêm as lesões e vem... pronto, e os jogadores não podem jogar esses 70 jogos, que eles não são supermans, eles são humanos e com certeza que a nossa equipa tem uma especificidade maior ainda, que não é uma equipa jovem, nós não somos uma equipa jovem. E vocês verificaram, pelo menos em 2 situações, que eu tive que carregar um pedacinho mais o Jorginho e o Alex, eles acabaram por ter contraturas que acabaram por ficar de fora.
que se fosse talvez um jovem já não acontecia, temos a questão do Everton, levou a mesma subcarga, mas ele tem 22 anos, está na flor da idade. Por isso nós temos de ter um cuidado muito grande com os nossos atletas, de forma a manter a equipa saudável e sempre com soluções, que é quando faltar temos as outras soluções. Eu estava a falar com o Arrasca antes do jogo. Eu disse, Arrasca, neste momento, quer o Paquetá, quer o Carrascal, que são os dois médios que podem fazer aquela posição, deixaram-te sozinho. E por isso temos que fazer aqui uma gestão, mesmo deste jogo. Eu disse, talvez 45 minutos na segunda parte, jogas, porque a seguir já vou precisar de ti logo a seguir e não vai dar tempo para descansar. Por isso eu acho que um clube com as responsabilidades do Flamengo, inserido neste campeonato, e no Brasil, onde há este número de jogos, é uma necessidade vital ter um elenco com soluções, pelo menos 2 jogadores por posição. Boa noite, Jardim. Bruna Medeiros, do Desflá. O De La Cruz, desde que ele chegou no Flamengo, e até na carreira dele no geral, ele tem muitos problemas físicos e lesões e momentos que ele não consegue entrar em campo. Com você, parece que ele está conseguindo uma sequência maior e, inclusive, ele jogou na altitude, algo que ele não costumava fazer também no Flamengo. Próximo jogo, o Flamengo vai para o gramado sintético, lugar que também ele não costuma jogar. Queria uma análise sua sobre essa questão física do De La Cruz e se ele também, assim como jogou na altitude que não costumava jogar, vai poder estar presente nesse sintético, mesmo com os desfalques ali do Flamengo, para poder ajudar. Pronto, em relação ao De La Cruz, ele é dos jogadores que o sintético o incomoda bastante. Com certeza, se precisar, eu acredito que ele vai fazer um esforço, mas ele acho que tem um episódio já num sintético aqui no Brasil, acho que é contra o Palmeiras, penso eu, em que ele teve uma lesão, mesmo jogando 15 minutos teve uma lesão. Ele teve-me a contar um pouco sobre isso e também tem um trauma dos sintéticos. Por isso vamos ver dentro dos outros. Também acredito que o Jorginho já vai estar melhor, o Seul depois destes 45 minutos também vai estar melhor, o Everton vamos recuperar durante 3 dias. Vamos ver se pudermos corrigir essa situação e não o colocar, era uma vantagem, porque a seguir temos o jogo na Argentina e aí já o podemos utilizar. Mas vamos ver nestes 3 dias, que temos agora 3 dias para trabalhar. Vai ser importante para fazermos a avaliação de todos os fatores. Boa noite, Jardim. Raiza Simplício. Eu estava dando uma olhada aqui e eu vi que o Vitão, né, já tem um tempinho que não ganha minutagem, se não me engano, 5, 6 jogos, desde o jogo contra o Red Bull Bragantino. E hoje a gente talvez esperasse que pudesse ser uma oportunidade para ele. Você optou por colocar o Léo Ortiz do outro lado, junto com o Danilo. Eu queria saber como é que está o Vitão nos treinamentos, como é que você tem trabalhado também com ele, porque eu lembro que na última entrevista coletiva você chegou a falar, né, que não gosta de ficar muito tempo sem dar minutagem para jogadores, porque no momento que você precisa, às vezes ele não está pronto, enfim, como é que está essa questão aí com o Vitão? O Vitão é um jogador que este ano já tem jogado algumas vezes, penso eu, connosco já jogou 2 ou 3 vezes, antes também para o Carioca tinha jogado já várias vezes. Hoje não foi opção por 2 fatores. O Ortiz estava fresco, não era? O Ortiz descansou nos últimos 15 dias 2 jogos, por isso está fresco e também tem que dar alguma sequência a ele, porque ele é um jogador importante para nós. E depois hoje eu queria decidir num jogador mais de construção, como o bloco baixo do Vitória. Muitas vezes o Ortiz, e vocês falam até que é o número 10 da defesa, é um jogador que vai procurar melhores passes entre linhas, melhores decisões, e nesta situação eu preferi o Ortiz pelos 2 fatores, por dar continuidade um pouco, ele está descansado, ao contrário do Pereira, e aproveitar também a capacidade que ele tem com equipas de bloco baixo, procurar os espaços interiores, as mudanças de flanco, e foi essa a minha decisão. Mas o Vitão com certeza que no futuro vai ter mais oportunidades. O futebol é assim.
se as lesões do meio campo fossem na defesa, toda a gente já tinha jogado. Jardim, aqui, Luiz Assado, GE. O Flamengo hoje teve 2 lances que foram debatidos bastante. Foi o do Luiz Araújo ali no comecinho do jogo e do Saul agora na reta final, né? Que, enfim, não foram marcadas as faltas, não teve cartão vermelho, mas esse tem sido um problema ao longo da temporada de expulsões. O Carrascal, por exemplo, está suspenso justamente por expulsões em jogos passados. E o Flamengo é um clube que começou a aplicar multa ali aos jogadores que têm tido expulsões ali consideradas infantis, né? De alguma maneira, enfim. Queria saber como é que vocês trabalham internamente para que os jogadores não se envolvam nesse tipo de lance também, para correr esse risco, né? Que talvez em alguns momentos, em alguns lances pode ser desnecessário, mas para não correr o risco de prejudicar o time, né? No andamento do jogo. Claro, com certeza já falamos sobre isso, sobre o controle emocional dos jogadores de alto nível. É importante a gente não ter esses comportamentos para não perdermos jogadores nos jogos, não perdermos jogadores ao longo da época. Em relação aos 2 lances, eu sinceramente não os revi, por isso não vou estar aqui a dizer o tipo de lances. Pareceu-me que foi aqueles tipo de lances perto de posição, porque pelo menos o do Céu está mais perto, o outro foi mais longe. Ele perde posição e quando sente que o adversário vai passar à frente, abre o braço. Acho que um lance de futebol, apesar de não ter visto, ainda não é uma cotovelada que dá no outro, nem nada, é quase um lance de futebol. E o do Ouras estou longe, penso que é uma situação muito semelhante, que às vezes acontece, os jogadores perdem a posição e estão a ver o adversário passar, tentam abrir o braço para bloquear, mas não para agredir. Uma coisa é fazer movimento de agressão, uma coisa é meter o braço à frente para cortar a trajetória. Mas com certeza que eu sou da opinião, e já disse isto, que é importante o nosso controle emocional nas situações que nós tivemos no passado recente. Jardim, aqui, canal Gustavo Henrique dando choque. É muito normal em entrevista coletiva a gente sempre perguntar ao treinador sobre a participação dos jogadores dentro de campo e tal, e muitas vezes o fato técnico a gente deixa em segundo plano. Quando você chegou aqui, o Pedro era um jogador que faltava confiança, era um jogador que jogava às vezes uma partida aqui, outra ali. Contigo ele conseguiu se firmar, vem evoluindo, fazendo gols em vários jogos. Nesses últimos 3 dias começou a se falar muito de uma suposta convocação dele para a Copa do Mundo. E aí eu queria saber de você qual é o nível de satisfação do treinador em poder recuperar um jogador para o futebol, em fazer um jogador voltar a atuar da maneira como ele alegrou tantas vezes a torcida do Flamengo. É um misto de orgulho? Qual é o teu sentimento de ver que você chegou aqui, o Pedro estava meio assim e hoje é um jogador falado para a convocação da Copa no dia 18 de maio? Bem, em relação à Copa, eu já falei anteriormente sobre isso. Eu acho que qualquer jogador do Flamengo que tenha um papel ativo na equipa pode jogar em qualquer seleção, seja do Brasil, como é o caso do Pedro, como é o caso do Léo, como é o caso do Alex, do Danilo. São jogadores que podem ter a porta aberta para a seleção e alguns deles têm sido convocados com regularidade. Em relação aos jogadores, é uma satisfação, eu tenho uma satisfação grande, não é o caso específico do Pedro, mas é uma satisfação quando os jogadores rendem como eu trabalho, não é? Isso para o treinador é sempre um dos objetivos, além dos títulos, além das vitórias, é que os nossos jogadores rendam com os nossos métodos, com a nossa forma de gestão. Com certeza que isso é gratificante. Estou a falar isso para o Pedro, como para outros jogadores que estão no elenco, que têm conseguido fazer um upgrade em relação ao rendimento. E claro que isso é satisfação, mas no fim de contas, para o público, o que interessa do treinador é ganhar jogos. Mister,
Roque, que é a sua esquerda, coluna do Fla. Tudo bem? Você falou muito sobre criar oportunidades e, mais uma vez, o Flamengo fez gol no primeiro tempo, antes dos 20 minutos. É algo que tem sido uma coisa mais rotineira nesses últimos jogos do Flamengo, tirando o jogo contra o Cusco, que o gol sai no segundo tempo. O Flamengo tem feito gols no início dos jogos. Isso tem sido algo que você tem trabalhado com os jogadores sobre criar e definir, né, tentar definir ou sair na frente do adversário logo nesse primeiro tempo, nesses 20 minutos? E como é que você tem trabalhado isso aí, que era algo que não existia antes, né? O Flamengo tinha uma certa dificuldade para poder progredir nesse início de jogo. E qual a importância de sempre ter esse placar aberto até os 20 minutos de jogo? A nossa ideia é assim, os jogos são 90 minutos e muitas vezes, jogos como hoje, que são muito picotados, a gente joga 50, 60 minutos. E digo aos nossos jogadores que não podemos dar vantagens ao adversário, não podemos perder tempo. Porque o futebol resume-se a 50, 60 minutos, em alguns jogos, noutros até menos. E por isso temos que entrar já com uma certa intensidade e entrar de forma a procurar o resultado, o golo, porque o jogo de futebol, a beleza do jogo também é o golo. E temos isso, porque a seguir é o que eu digo a eles: se for preciso na segunda parte tirar 2 no intervalo e meter mais malta que está no banco para entrar, vamos fazer isso como fizemos hoje. E a equipa teve um up outra vez na segunda parte, muito bom, acabou por fazer o segundo gol e criar outra vez muitas situações. E este é o jogo coletivo em que todos são importantes e não podemos perder tempo. Não podemos perder tempo em entrar 20 minutos para ver o que é que vai dar, o que é que não vai dar, e depois no fim esse tempo faz sempre falta. Por isso a nossa ideia de jogo é se preocupar em entrar forte no jogo, dentro daquilo que é as nossas ideias, a nossa forma de jogar, e tentar impor o ritmo. Porque eu falei, acho que foi o jogo contra o Santos. Eu falei com o treinador aos 60 na segunda parte. E o treinador disse: porra, vocês correram tanto e a gente correu tanto atrás de vocês que na segunda parte já estávamos gol. Prontos, mas se a gente não mete aquele ritmo de jogo, o Santos fazia 90 minutos tranquilos e com certeza ia-nos criar mais dificuldade, principalmente quando estava a ganhar 1-0 já na segunda parte. E é isto que a gente também pretende. Não é só o jogo ofensivo, mas também desgastar os oponentes. Ainda hoje vi o Vitória, não sei se eram câimbras, não era, mas vi uns 4 ou 5 jogadores a sair de maca, uns com câimbras, outros com não sei o quê. Eu acredito que era mais para perder tempo do que realmente físico, mas eu deixo a dúvida no ar. Jorginho aqui, Alênio do canal Abre Alas FC. Fala-se muito no futebol brasileiro em tempo para implementar sua metodologia, seu trabalho. Queria saber, nesse momento, qual o seu percentual, o percentual que você tem, que já conseguiu implementar suas ideias, e se não for 100%, quando é que você acha que vai alcançar esses 100% com o Flamengo? Obrigado. Eu já acompanho o Flamengo há muitos anos, não é? Porque já vos disse isso, e uma equipa como o Flamengo não tem tempo. Tem que ser, o treinador tem que chegar e fazer acontecer, não só no Flamengo. Agora havia um treinador que foi despedido no Chelsea, pronto, que chegou, mudou, não fez acontecer, já sei. E o futebol é assim. Por isso nós temos que, quando treinamos grandes equipas, temos que fazer as coisas acontecer, com certeza com ajuda, que são eles os intervenientes, são eles os artistas, são eles que decidem os jogos, com os jogadores. Procurar imbuí-los de um espírito e de uma estratégia coletiva que a equipa consiga chegar a um maior número de vitórias. E pronto, e neste momento o meu trabalho é dar seguimento e procurar sempre, dia após dia, progredirmos, porque vamos progredir, porque vamos jogar mais vezes juntos, vamos jogar mais vezes dentro da mesma estratégia, e eu acredito que podemos ser ainda mais competentes. Falei da finalização antes, por exemplo. Eu acho que a finalização é uma questão também de aumentos de níveis de confiança, e quando isso acontece, quando jogamos juntos, quando temos a percepção do colega, do como é que faz o passe, para onde é que faz o passe, às vezes essas coisas todas podem definir uma melhor finalização. Por isso, eu acredito sempre numa progressão, e essa é a nossa ideia,
de progressão. Também acredito isso na vida. O meu pai diz que tem 88 anos, ele está sempre a aprender. Eu também acho que sim. Jardim, tudo bem? Boa noite. Aqui no meio, Gabriel Órfão, canal Paparazzo Rubro-Negro. Jardim, até a parada para a Copa do Mundo, você tem 10 ou 11 jogos, que tem um jogo que ainda não está definido se vai ser antes ou depois. Desses, são 6 como visitante, 2 em gramado sintético, um no interior da Argentina, outro na Colômbia, que é uma viagem desgastante. Eu queria saber um pouco de você sobre qual a importância de conseguir resultados com essas adversidades, pensando no restante da temporada. A gente sabe que o segundo semestre é difícil de falar agora, porque tem uma parada para a Copa do Mundo, tem uma janela de transferências no meio, mas como você avalia a importância de conseguir resultados com essas adversidades, visando o fim do ano do Flamengo já? Obrigado. Olha, o que eu vejo em relação a este mês que vamos entrar, ao fim deste mês e ao mês que vamos entrar, é que se neste mês já existir dificuldades devido a jogos de 3 em 3 dias, as equipas que participam nas provas internacionais ainda vão ter mais dificuldade no próximo mês. E aqueles que não conseguirem gerir o elenco, vamos aumentar o número de lesões nas equipas, isso de certeza, e a intensidade do jogo vai diminuir. Porque estes 2 meses são, não vou dizer que é de loucos, mas é um número de jogos muito grande. E temos de ter alguma atenção, por isso é que eu já comecei a gerir jogadores desde o início do mês, que é para não chegar ao mês de maio com mais problemas do que aqueles que eu tenho. Obrigado, Jardim. Obrigado a vocês.